Boa noite às meninas, boa noite para os meninos. Sejamos gratos, como o Diego acaba de dizer, pela oportunidade de estarmos mais uma vez reunidos, com o propósito que nos une. Esse propósito de buscar um pouco mais de entendimento. Obrigado, Diego. Um pouco mais de informação do Evangelho de Jesus trazido à luz do Espiritismo. Já é de conhecimento de muitos que Mohandas Karamchand Gandhi disse uma frase que, se por acaso se perdessem todos os textos religiosos da humanidade e restasse apenas o Sermão da Montanha, nada teria sido perdido. Porque o Sermão do Monte, como é conhecido também, contém toda a essência do ensinamento de Jesus Cristo. Naquele sermão, Jesus consegue sintetizar de uma forma muito clara e objetiva toda a sua missão, toda a sua atividade missionária no período que conosco esteve. Então, a importância do Sermão do Monte é muito grande, muito grande. Nele encontramos todas as orientações para a nossa vida ser melhor. E o texto que nós destacamos para hoje, para esta noite, naturalmente do Sermão do Monte, que consta no Evangelho de Mateus, capítulo 5, e no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24. Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas colocam-na sobre um velador, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Assim, Mateus relata as palavras do Cristo. Jesus usava naturalmente de figuras de linguagem para se fazer entender e para que a sua mensagem perpetuasse, que ficasse na lembrança das pessoas na hora de ser divulgadas, de ser transmitidas. Uma coisa que é muito importante é que enquanto Jesus falava, não havia ninguém anotando, não havia ninguém registrando. Curiosamente, nós temos na história apenas o registro de um, na época, chamado Flávio Joséfo, mas ele relatava algumas coisas que Jesus dizia, mas sob o ponto de vista histórico, não sob o ponto de vista religioso, não atento na questão da moral cristã. Então, Mateus, um dos evangelistas, dos evangelhos canônicos, né, Eduardo, que estávamos conversando aqui anteriormente, relata para os judeus. O Evangelho de Mateus é voltado para os judeus. Então ali ele pressupõe que seja do entendimento do povo muita coisa que ele está apresentando. Porque ele, como judeu, ele dirigia-se aos judeus. Então Jesus usa várias figuras para fixar a ideia. Por quê? Como eu disse, ninguém registrava na época, então a transmissão oral era muito importante e muito respeitadas. Muito respeitado. Acreditava-se muito valor a quem contava a história, porque quem contava ou tinha vivido a história, ou tinha presenciado de alguém, tinha ouvido de alguém que tinha vivido. Então, isso tem um peso muito grande. Então, por isso, Jesus usa algumas figuras. Ele usa a figura da lâmpada, né, que é a candeia. Ele usa a figura do alqueire. Ele usa a figura do velador. A lâmpada
eu acredito que seja do conhecimento de todos. Já devem ter assistido aqueles filmes de Aladim e a sua lâmpada maravilhosa, de onde saía um gênio pelo bico da lâmpada. Tinha que ser muito maravilhoso para sair um gênio daquele bico, mas tudo bem. É exatamente aquilo, é um recipiente onde se colocava o óleo, um pavio, e acendia e aquilo iluminava, né? Não havia a comodidade de hoje. Então essa lâmpada, Jesus recomenda, não se acende uma lâmpada para se colocar embaixo de um alqueire. Quando a gente busca no dicionário, a informação sobre alqueire é uma medida de extensão de terra e é variável de acordo com a região. Quando se fala numa fazenda de tantos alqueires, no estado de Minas Gerais, o alqueire mede 48.400 metros, uma coisa assim. 48.400. No estado de São Paulo, 24.200 metros quadrados. Então, a gente encontra essa definição. Mas a época em que Jesus menciona o alqueire, ele estava se referindo a uma vasilha, a um cesto, onde era colocado normalmente cereais. Era uma medida de armazenagem de grãos, que hoje no Brasil traduz-se aproximadamente na casa dos 13 litros de capacidade. Resumidamente, Jesus diz, não se acende uma lâmpada para colocar embaixo de um cesto. Tem traduções que dizem, não se acende para colocar embaixo da mesa ou debaixo da cama, porque o objetivo de uma lâmpada, de uma luz, é iluminar a todos da casa. O todos da casa eram todos que estavam ouvindo, todos nós, toda a humanidade no senso mais amplo. E se coloca num velador. Vocês já foram em casa de fazenda antiga, onde tinha aquela coisa na parede, parecia uma plataforma pequenininha, assim, uma prateleira pequenininha? Era aquilo, porque, curiosamente, não se colocava a lamparina. Vocês sabem o que é lamparina? Aquela coisa cheirosa, que quando a gente, né, deixava tudo preto, amanhecia, né? Quando a gente amanhecia de manhã e ia dizer bom dia, um ficava rindo da cara do outro, porque estava todo mundo com o nariz preto por causa da queima da querosene, né? Aquela coisa. Muito bem, então a gente não via uma lamparina em cima, por exemplo, de um móvel da casa, como a cristaleira. A cristaleira era o móvel mais importante da casa, gente, porque era na cristaleira que você colocava as louças, né? Os pratos, os talheres, os copos, as jarras, aquela coisa. Então era elegante, era uma coisa chique. Imagina se põe uma lamparina em cima, ela derruba e pega fogo. Não pode. Então o velador era aquela pequena prateleira e era alto para iluminar. Então Jesus, através dessa mensagem simples, ele nos passa o seguinte: qual é o simbolismo disso? A luz representa o conhecimento, o entendimento, a compreensão dos fatos da vida. A sombra representa o desconhecimento, a ignorância no sentido de ignorar, de desconhecer. As dúvidas, as incertezas, as nossas inseguranças, essas são nossas sombras. Então Jesus diz, essa luz do conhecimento precisa alcançar a todos. Porque na época não eram todos que tinham acesso à informação, acesso à escrita, acesso à leitura. Isso ficava restrito às mãos de alguns. Os escribas ganhavam a vida escrevendo textos religiosos e vendendo. Era a função deles. Somente os sacerdotes tinham acesso às leis judaicas da época, às leis farisaicas também, os códigos deles. E isso era tudo transmitido oralmente. Mas esse conhecimento, naturalmente, tinha a sua manipulação e chegava até as pessoas apenas aquilo que era de interesse de quem passava. É o que Jesus diz, não. Todos precisam ser alcançados pela luz do conhecimento.
Porque o conhecimento é importantíssimo. A gente não muda de ideia se a gente não conhecer o assunto que a gente está tratando. Se nós gostamos de fazer uma coisa, seja ela o que for, e alguém fala, você tem que parar de fazer isso. Primeira coisa que a gente pergunta, por quê? Se não me convencer, não paro. Mas não é assim com todos nós? É o conhecimento. É o entendimento, é a compreensão de tudo. É nesse sentido que a mensagem de Jesus alcança a todos nós. Então, não colocar a candeia debaixo do alqueire é não obstruir o alcance dos ensinamentos do Cristo, o alcance desses ensinamentos para todos nós. Não obstruir a luz da sabedoria e da compreensão para ninguém. Todos têm direito a esse acesso. Todos nós precisamos disso. Gente, quanto mais conhecemos, mais nós compreendemos. E quanto mais nós compreendemos, mais nós vivenciamos. E quanto mais nós vivenciamos, nós exemplificamos, nós transmitimos, nós expandimos essa luz daquilo que conhecemos. Porque, diferentemente do que se imagina, a transmissão do conhecimento não se dá apenas em palavras. Aliás, tem uma frase muito interessante, cuja autoria é atribuída a Francisco de Assis, eu nunca encontrei essa comprovação, mas dizem que foi ele quem disse: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Porque a transmissão daquilo que conhecemos, ela se dá com mais propriedade através do nosso comportamento, do nosso exemplo, da nossa conduta. Claro, conduta essa baseada no sentimento, no entendimento que o conhecimento nos trouxe. Não aquela conduta da conveniência que muitas vezes nós socialmente adotamos quando alguém chega para nós e pergunta assim: você notou que eu cortei cabelo? A gente fala: notei, ficou bom, muito bom. Aí a pessoa sai e a gente fala: misericórdia. O que fizeram na cabeça dessa coitada? Não esse comportamento, é o comportamento real daquilo que essencialmente sentimos. Essa mudança é que é importante. A mensagem de Jesus é que alcance a todos nós. E todos nós. Jesus disse o sermão para os discípulos. Mas a gente conhecer a história da vida de Jesus é muito bonito. É maravilhoso. Só que a gente precisa entender que hoje os discípulos de Jesus somos nós. Somos nós, aqueles que tentamos segui-lo, aqueles que fazemos de tudo para exemplificar seus ensinamentos. Nós somos os discípulos. Nós precisamos nos ver como discípulos do Cristo. Então, como é que eu coloco em prática a expansão da minha luz, a expansão da minha candeia? Como é que eu transmito esse conhecimento? Não é simplesmente pelo blá blá blá, é pela convivência, é pela interação. Nós só avançamos quando estamos em coletividade. Nós só melhoramos quando exercitamos algumas práticas positivas que só são possíveis quando estamos juntos. Estamos vivendo nesse momento um momento muito triste com nossos irmãos do estado do Rio Grande do Sul, onde a enchente é uma coisa extraordinária, devastadora. Muitos de nós nos compadecemos com isso, né? Nossa, nossos irmãos do Sul. Espera aí, tudo bem, é muito importante que tenhamos esse pensamento, que vibremos a intenção de todos, para que eles possam ser beneficiados com nossas boas vibrações, mas nós precisamos também lembrar daqueles que estão dentro da nossa casa. Que tipo de comportamento e vibração nós estamos emanando para os que nos cercam?
Onde que está a nossa boa intenção para aquela vozinha idosa que esquece as coisas e pergunta 3, 4 vezes a mesma coisa? Onde está a nossa paciência e compreensão para aquela mãezinha que dedicou uma vida inteira para cuidar de nós, para que sejamos o que somos? E pela vontade dela seríamos muito melhores, não restam dúvidas. Mas onde está a paciência que temos? A nossa boa vibração. Se hoje nós nos recolhemos antes de dormir e oramos para quem necessita à distância, oremos pelos que nos cercam. Mas oremos de uma forma que exercitamos o objetivo da oração. Essa é a mensagem de Jesus. Amplie a sua luz. Divulgue a sua luz. Faça a sua lâmpada brilhar. Nesse sentido. Vivencie. Ame. Não da forma como o amor é apresentado vulgarmente. O amor de posse, o amor de que pode ou não pode, o amor do que posso ou não posso. Não é esse amor. Isso é outro sentimento. O amor verdadeiro é o cuidado, é o zelo, é a proteção, é o carinho, é a benevolência, é a gentileza, é o desejo do bem-estar do outro. E o outro é o outro. Os outros todos. Nossos próximos são todos os demais, não apenas os mais próximos. Para com os mais próximos, o nosso dever é maior. Por conta desse planejamento que o Diego mencionou. Sejamos gratos por estarmos aqui, porque o planejamento reencarnatório que é feito para cada um de nós demanda uma complexidade extraordinária. Demanda a abnegação de diversos espíritos que nos aceitam, para que convivamos na presente existência. E a gente precisa se lembrar disso, precisa valorizar isso, né? Precisa acreditar nisso tudo. O progresso só se dá através da convivência. Não é se isolando que alguém se eleva. Porque no isolamento é fácil, né? No isolamento não tem ninguém implicando comigo. Aliás, quando tivemos isolamento recentemente, por conta da pandemia, teve gente que ficou louca, né? Não tinha com quem brigar. Percebem? Não tinha. Ficavam rezando para que passasse logo a pandemia, para tudo voltar ao que era antes. O que era antes estava bom, não, gente. Se tivesse bom, não tinha tido pandemia, né? São essas observâncias que precisamos estar atentos. Fazer a nossa lâmpada brilhar é alcançar horizontes mais largos. Mas nós precisamos fazer essa lâmpada brilhar interiormente, afastando as nossas sombras, as nossas incertezas, as nossas inseguranças, os nossos vícios, os nossos maus hábitos, nossos comportamentos inadequados, nossas preferências pouco recomendáveis. Algumas a gente não se atreve nem a falar em voz alta. Isso é iluminar. Essa é a lâmpada que Jesus pede, orienta, que cada um de nós faça brilhar. Mas a gente só consegue isso através do conhecimento, através do entendimento, através da compreensão. E é por isso que Jesus diz, né? Faça brilhar a sua lâmpada através de boas obras. Para muitos de nós, as boas obras são coisas muito grandes de se realizar. Gente, eu não tenho tempo, eu não consigo arrumar um horário, sabe, para acompanhar a entrega de uma cesta básica, para acompanhar a entrega de uma refeição para um morador em condição de rua. Não dá, minha vida é muito agitada. Eu não tenho tempo para vir aqui, para fazer o curso, para estudar. Quantas horas de curso, Diego? Por semana? É para se envergonhar, né? Quem diz que não tem 1h30 por semana para se dedicar a ampliar seu conhecimento, a fazer a sua lâmpada brilhar mais, a alcançar maiores horizontes, mais distantes,
com o maior número de pessoas, especialmente aquelas que nos cercam e necessitam da nossa compreensão, do nosso entendimento. Para o curso não tem tempo, mas para o Netflix tem, né? E para outras coisas, TikTok então nem se fala, Facebook. É isso, gente. A gente precisa filtrar melhor aquilo que nós estamos trabalhando, porque, vejam, esta lâmpada que está nos iluminando necessita de energia elétrica para funcionar. A lâmpada que Jesus se referia necessitava do óleo, assim como a lamparina que nós conhecemos, necessitava do querosene, são os combustíveis que faziam essa lâmpada brilhar. E nós temos combustíveis de sobra. Precisamos identificar os nossos combustíveis, os nossos recursos de como fazer a nossa luz, o nosso conhecimento, o nosso entendimento e, acima de tudo, o nosso sentimento e comportamento alcançar a todos que estão na casa, a todos que nos cercam, a todos que caminham conosco. Nós temos recursos. Esses recursos não são pela oratória. Falar é fácil. Muitos acreditam que não. Acham que a gente, para vir aqui, tem que ser cara de pau. Um pouquinho, né, Diego? Um pouquinho cara de pau. Mas um amigo meu lá em Pinda uma vez disse para mim: nossa, Paulo, eu acho tão assim, né? Vocês falarem, não é fácil, né? Eu falei, é fácil. Falar é fácil. Duro é fazer o que eu falo. Isso é difícil. Isso é difícil. Porque quanto mais a gente fala, mais a gente vê necessidade de fazer, de compreender, de aceitar essa mudança. É isso, é o despertar. Fazer a nossa lâmpada brilhar é estar desperto, é usar o nosso recurso, seja através da oratória, mas acima de tudo da exemplificação, da orientação. Nós podemos alcançar pessoas e não precisamos falar nada. Um silêncio bem aplicado no momento certo é de uma ajuda extraordinária. Ficar calado no momento certo evita consequências terríveis no futuro próximo. Não é distante, não, é próximo. A pedra não vai tão longe quanto a gente pensa na hora que joga, ela cai próximo. Né? Então, são esses recursos, esses combustíveis que nós precisamos estar atentos, nós possuímos, precisamos usá-los. Então, de que forma? Primeiramente, é colocar em prática os ensinamentos de Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe todas as orientações necessárias para que sejamos mais felizes, para que tenhamos uma vida mais equilibrada. Mas é importante destacar que a vida que nós buscamos, de felicidade e equilíbrio, ela tem muito de material, quase que exclusivamente de materialidade. Aos nossos olhos, ser feliz é não ter problemas. Alguém já ouviu uma frase de mãe assim: eu quero paz, eu vou sumir dessa casa, um dia vocês vão chegar aqui, vocês vão me encontrar morta. Isso é coisa de mãe, normal. Porque para muitos a paz é a ausência de problema, ausência de complicação. Mas quem de nós vive sem problemas? E o que seria de nós se não tivéssemos problemas? Tem uma lição no Evangelho segundo o Espiritismo que é extraordinária. Recomendo para todos. Aliás, recomendo o Evangelho inteiro. Mas essa lição é extraordinária. É a verdadeira desgraça. A gente se prende no fato. Estou passando por uma dificuldade. Então isso não está bom para mim. Isso é ruim para mim. Não. O fato em si não é o problema. O problema é a consequência do fato. A consequência do fato. Se eu estou passando por um problema e eu reflito sobre esse problema, percebo que eu dei causa a esse problema, modifico o meu comportamento, aceito a diferença com o outro e não faço mais,
A consequência de eu vivenciar esse problema é algo de bom para mim lá na frente. Mas se eu não estou vivenciando problema algum, a minha vida está redondinha. Depois de 40 anos de casado, até que enfim minha mulher parou de brigar comigo, parou de implicar comigo. O que advém disso? Qual é a consequência desse bem-estar? Qual é? Eu posso desenvolver a arrogância por achar que eu estou sempre certo. Eu posso desenvolver a vaidade por achar que eu sou melhor que ela. O orgulho, a prepotência. E esses sentimentos, o que vão me trazer lá na frente como consequência? Nada bom. Por isso é que é importante conhecer. Por isso é que é importante entender. Por isso é que é importante compreender os ensinamentos de Jesus com o que os espirituais nos trazem nas obras da codificação e em toda a literatura complementar, porque isso amplia a nossa capacidade intelitiva, isso amplia a nossa lâmpada, a nossa luz, isso alcança maiores distâncias através da nossa compreensão e exemplificação. Colocando os ensinamentos do Cristo em prática, nós estaremos dando o primeiro passo para fazer a nossa lâmpada brilhar mais. Mas é importante que tomemos muito cuidado com aquilo que nós pregamos. Porque hoje o acesso à informação é extraordinário. Só que tem de tudo, né? As redes sociais, as mídias, a internet tem de tudo. Precisamos filtrar aquilo que vamos divulgar, aquilo que precisamos passar. A gente não pode perder tempo com coisa negativa, com coisa banal. Isso é um desserviço, né? Precisamos focar as nossas forças em algo sempre positivo. É importante que a misericórdia seja a condutora das nossas atividades, da nossa conduta. Ser misericordioso é entender, é a miséria do coração do outro. Misericórdia é isso. É entender a miséria pela qual o outro passa. E não é só a miséria material, a miséria da pobreza ostensiva. É o sofrimento, é a dor, né? É a dificuldade. Nós precisamos focar no bem coletivo, fazer o bem para a minha família, os filhos, esposa, mãe, pai, cunhado. É obrigação. Fazer o bem para próximos é obrigação. O bem precisa alcançar a todos, em sua maior quantidade. Kardec pergunta, né, para os espíritos: para eu ser agradável a Deus, basta não fazer o mal para ninguém? Não, meu querido. Não, você tem que fazer o bem na medida das suas forças, para todos quanto você consiga fazer. Porque nós somos responsáveis pelo mal que decorre do bem não praticado por nós quando poderíamos ter feito. Quando a gente perde a oportunidade ou prefere não fazer, e aquilo decorre uma situação complicada, prejudicial, a responsabilidade é nossa. Aos olhos da lei humana, muitas vezes não, né? A gente passa despercebido. Mas aos olhos da lei divina, não. Aos olhos da nossa consciência, que é a maior cobradora, não passa desapercebido. Porque há de chegar o momento em que a gente vai avaliar tudo isso e vai entender que nós erramos. E erramos de uma forma meio que consciente. Por isso que a gente tem que evitar de todo jeito. É importante fazer o bem. O bem é uma força infinita de energia positiva. É uma força que não se esgota dessa energia positiva. Tem muita coisa que quando nós compartilhamos, nós ficamos sem uma parte porque damos ao outro. Abra a carteira e lá dentro, a carteira de vocês tem R$200. A minha não tem. Mas tem R$200. Vocês compartilham R$100 para quem precisa.
Vocês ficaram R$ 100 mais pobres, entre aspas, e compartilharam. E assim diversas coisas que a gente compartilha. Se alguém pede meu carro emprestado, eu empresto, naquele momento eu estou 100, eu fiquei 100. O bem não é assim que funciona. Essa energia positiva da prática do bem, ela não nos diminui. Ao contrário, quanto mais a gente pratica, quanto mais bem proporcionamos, maior é o bem que nos alcança. Pela lei de retorno, pela satisfação pessoal, pela compreensão adquirida através do conhecimento e do entendimento das práticas da moral do Cristo. O que nós precisamos sempre nos lembrar é que não há necessidade de se fazer uma coisa grandiosa. O Chico Xavier dizia que as grandes árvores, elas são originárias de pequenas sementes. Então, a gente começa pequeno, começa com uma atitude pequena, ficar calado no momento certo, não retrucar, né? Usar de uma filosofia mais inteligente, em casa principalmente, passar a usar mais aquela frase que salva vidas. Você está certa, meu bem. Essa é a frase. Sejamos mais inteligentes, mais fraternos, mais amorosos, porque é o amor que Jesus veio ensinar. E por amor, Jesus ficou conosco. Por amor, ao longo da história da humanidade, Jesus enviou diversos missionários. Diversos. Vocês podem citar melhor que eu vários nomes. Nós temos Gandhi, Dalai Lama, Buda, quem mais? Maomé, Moisés e outros. Mais recentemente, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. A obra de Irmã Dulce é uma coisa maravilhosa. Precisa conhecer. O tempo todo Jesus, por amor a nós, enviou seus missionários que faziam a candeia do Cristo brilhar mais longe, brilhar mais forte, através de seus exemplos. É isso que nós precisamos. Compreender a mensagem de Jesus para que nós sejamos mais felizes. Se a lampadinha de cada um de nós é pequenininha, não tem importância. Vamos investindo. Vamos investindo que uma hora esse combustível se renova, se fortalece, melhora a qualidade e a gente consegue iluminar um pouco mais. Que Jesus nos abençoe a todos, tenhamos uma boa semana, né? E lembremos de tudo que precisa ser lembrado. Boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Vamos agradecer as sábias palavras do nosso irmão Paulo e que possamos colocar em prática. Se fosse para resumir tudo, eu resumiria em uma palavra: o amor. E o caminho da evolução também a gente poderia resumir em duas palavras: conhecimento e virtude. Então vamos agradecer ao Pai, nosso Pai eterno, a oportunidade de estarmos aqui nessa casa, de já termos sido iluminados por essa luz que é a doutrina espírita, que nos mostra o caminho para a evolução e que saibamos seguir esse caminho. Cada vez que tropeçarmos, tenhamos força para nos levantar. Cada vez que nos desviarmos, confiemos nos nossos mentores para que eles nos conduzam de volta ao caminho. Saibamos escutar as intuições. Saibamos principalmente amar. Que assim seja, graças a Deus.